De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, para esse segundo bloco, ainda falando sobre Série B. Ontem falei muito com o Valim sobre isso. Que pensarmos desse Guarani hoje contra o Sport, Jacó? Olha, o Sport é um time que entrou no G4 e não saiu mais, né? Sim. Se você for ver, ele deve estar aí umas 10 rodadas já no G4. Mais ou menos. Então, assim, vai ser um jogo dificílimo. Eu, ao meu ver, hoje é mais fácil você jogar contra o Bragantino do que contra o Sport. Eu já acho que tem jogadores do Bragantino que desequilibram mais do que o Sport. Eu acho que o Sport ainda deixa brechas para jogar. Você acha Dá espaço E pra jogar, acho que o Guarani pode se preocupar com essas brechas deixadas pelo Sport. A vantagem do Guarani agora é que joga em casa. Essa é a Então, vantagem do jogo também contra... acho que essa é a vantagem, tem que matar Mas em casa. se você vê momento de time para time, né? Eu acho que o Sport aí chegou num ponto aí que realmente é um time dificílimo de ser batido. E o Sport tem uma situação que é da gente até ressaltar. Às vezes está perdendo o jogo e eles têm aquele poder de recuperação muito grande. Até porque tem um brocador, então, tem alguns jogadores que fazem decidem, uma né? diferença grande. O Hernani é um jogador que... referência de Série A, né? Da Série B aí. Referência de Série A, assim, então jogador que é jogador de Série A jogando Série B. Vinha jogando faz 4 partidas, que perdeu as 3 partidas seguidas, sem a dupla de volante dele titular, né? Voltou os dois, só o Igor que machucou novamente. E o Marquinhos tem mais 10 dias ainda de recuperação. Joga completo o Guarani, né? Tirando o Marquinhos que está fora. Então, assim, o meio do Guarani vai estar fechadinho. Crispim joga. Então, assim... Esse é um outro ânimo para o Guarani hoje, né? Que faz a diferença no Guarani. O Guarani com os 3 em campo, o Crispim, os 2, e o Igor, o Rezende e o Marquinhos, vinha num nível. Quando alterou, mudou totalmente o ritmo do jogo do Guarani. Eu vejo vindo completo, o Sport vai querer vir ganhar o jogo para não ficar longe do Bragantino, vai vir aberto. Se o Crispim está noite inspirado, igual fez o último jogo que ele jogou, ele deu 2 gols, um de falta e um cara a cara com o goleiro, e a perspectiva do Guarani é muito boa. Eu acho até pela camisa que tem o Guarani jogando em casa, no momento, eu acho que o Sport não pensa nem em questão de título. Eu acho Pensa que eles pensam em se firmar entre os 4. Eu acho que um empate aqui pro Sport é um ponto importante. Para o Guarani não seria mau resultado não também. Seria mau, não seria um mau resultado Por também. isso que eu acho que se o Guarani jogar concentrado e ter a consciência que o empate vai fazer uma diferença grande nessa sequência, principalmente de 3 jogos. Então, eu acho que o Guarani... mas pode ser um bom resultado individual, mas se você vê na tabela, vai empatar um ataque do Bragantino e Ponte, vai lá embaixo de novo. Mas tem que... é mais fácil... o Guarani, se eu fosse Carpini... tem que ir jogo a jogo. Não tem jeito. Se eu fosse Carpini... De repente você fala assim, o empate é ruim, né, agora, nesse momento. Por exemplo, o Guarani está empatando o jogo de 1-1 com o Sport e vai querer sair para dentro para tentar fazer o segundo. Antes pode ir lá do que sem nenhum. Então, é aí que tá. Nesse caso, o empate é necessário. Mas no momento de jogo, nesse caso, aí é onde entra a questão do Carpini. Eu acho que, gente, vamos dar uma segura. Faz 1-0. Conseguiu. Empatou. Não conseguiu 1-0. Não vamos perder. Não vamos perder o jogo. Então, mas eu acho que o PT do Guarani tinha que ir para cima hoje contra o Sport, 3 pontos hoje e pensar num ponto contra o Bragantino no mínimo. Só que daí você vai para cima contra o Sport hoje. Não, você toma 3-4. Mas estudando. Mas assim, a obrigação de ganhar hoje é muito grande. Por isso que eu acho que o Sport não vai vir assim tão para dentro do Guarani. Não vai vir abertão assim, se jogando para cima, se lançando. Apesar deles quererem sim serem campeões, mas eles sabem que tem uma sequência ainda de 5 jogos pela frente. Então. Eles não vão se lançar, eles sabem que tem jogos em casa. Tem mais jogos em casa do que fora. Eles sabem que pode, dependendo do tropeço... um empatezinho e fazer o resultado dentro de casa. E faz o resultado dentro de casa. Por isso que eu acho que o Sport não vai querer vir assim tão... Apesar de que a característica deles é jogar um pouquinho mais à frente, até pelo brocador, pela característica do seu time. Mas eu acho que eles vão ter uma consistência um pouquinho maior, um cuidado um pouco maior, porque, queira ou não queira, do outro lado tem o Guarani. Amanhã, lógico que vamos falar bastante sobre Ponte Preta, que a Ponte Preta encerra essa rodada enfrentando a América. Esse sim é um jogo extremamente complicado, porque o América é hoje o melhor time da Série B. Para mim desbanca Para mim desbanca até o time do Bragantino. Pelo que vem jogando o América hoje, o América é melhor, está em melhor fase agora. Lógico, o Bragantino se dá o luxo de ter
colocado, uma gordura muito grande, ele está jogando sem compromisso. É líder e está jogando sem compromisso. O América não. O América vem focado desde o momento da virada do turno. Até porque estava por rebaixamento. Desde o começo da virada do turno, ele veio focado e já está no G4. E o jogo E ele, querendo ou não, está mirando uma terceira colocação. E o jogo aqui. contra o Bragantino também foi que mostrou que a força que ele tem. Lógico. Ele segurou o Bragantino. Ganhou o Bragantino lá, em casa. Em casa, então assim, mostrou a força. Por isso que eu falo para você, Não, time bobo. esse confronto do América contra a Ponte que não abre o olho, é uma dica para o Gilson Klena, que vá precavido, não fazer o que fez contra o Botafogo em Ribeirão. 5 pontos para poder se manter na Série B para o ano que vem. Não faça o que fez contra o Botafogo de Ribeirão. Que foi lá de perto aberto, cheio de amor para dar, tomou 4. Então tem certas situações que você não pode ir com o peitão aberto, achando, eu sou Ponte, eu posso ir onde eu quiser assim. Calma, não é assim que faz. Tem que ir precavido, né? Tem que... O América tem que se ver o histórico do América dentro da competição e saber o que eles fizeram até agora. Tem um time extremamente rápido, do meio campo para frente, é um time muito rápido. E se bobear aquela defesa da Ponte, que é lenta, eles vão tomar muita bola nas costas. Então precisa tomar cuidado para não vir lá carregado com a sacola. O time da Ponte oscila demais, né? Oscila demais. Mais do que o normal até, né? Mas, então, assim, o Klena não conseguiu encontrar um time da Ponte. Chegou na Ponte aí com o status de Salvador, né? Salvador da Pátria, a gente até falava que a expectativa, pelo que ele fez o ano passado, sem coisa dúvida, que ele não ia conseguir fazer de maneira alguma, outra situação igual aquela, né? Não só ele, qualquer outro treinador, porque foi uma coisa assim, até histórica, porque foram quantos jogos seguidos que ele ganhou? Então. Foram 6, 7 jogos seguidos? Então, assim, eu acho que dentro de uma realidade que tem hoje o time da Ponte, a Ponte tem que pensar em fazer os 5 pontos e se firmar na Série B para o ano que vem. Também acho. A gente estava comentando sobre o Sport pega o Guarani hoje, depois na segunda-feira pega um confronto direto contra o Curitiba, lá em Curitiba. Então olha a situação também do Sport, cara. 2 jogos fora. Falei, vai vir aberto, vai querer ganhar o jogo de hoje. Não estão aí que o senhor se engana. Eu acho que vem aberto, vem pra cima. Não. Porque assim, se perder os 2 jogos... Aberto não. E se ele vier aberto, ele sabe que aqui ele pode se lascar. Porque o Bragantino fez isso e ferrou aqui dentro. E até porque, contra o Curitiba, ele pode se dar luxo de empatar. Direto. Ele pode empatar porque não deixa o Curitiba encostar. Não, e nem ele também perde a segunda colocação. Às vezes, Guina... Você analisa jogo a jogo. As coisas têm que ser calculadas. Porque, às vezes, você toma uma atitude dentro... Uma substituição que você faz dentro do jogo, então, querendo ganhar... Você acaba matando... Por exemplo, a Ponte, ano passado, não subiu por causa de 1 ponto. Então, um vacilo dentro de casa. Entendeu? Então, assim, 1 ponto hoje conta muito. Tanto para você subir, tanto para você não cair, tanto para você cair. Então, assim, às vezes no final você fala, putz, aquele joguinho lá que a gente... Então, aí você volta no passado. Então, o que acontece? No momento você tem que ter a cabeça fria e fazer um estudo no geral para ver o que realmente lhe interessa no momento. Sem dúvida. E o que você pode fazer dentro da partida. Porque às vezes você vai querer naquele âmbito de ganhar você acaba e aquele pontinho no final faz uma baita de uma falta para você. Outro jogo importantíssimo da rodada, agora lá embaixo, é Vitória e Figueirense. Vitória tem 36, Figueirense tem 32. É a chance do Vitória, um Vitória com uma vitória, ir para 39 e desbancar a zona do rebaixamento definitivo. Então esse jogo aqui, acho que o Vitória, não só o sangue, mas vai dar o sangue, a alma, o rim, o fígado, o baço e qualquer outro. Mas o Figueirense viveu uma transição boa também. Lógico que é. O time do Vitória, pelo amor de Deus. Sabe o que tem? Jogadores experientes que jogaram Série A. Cara, experientes. O Chiquinho tava gordinho. O Chiquinho tava pesadinho. Tanto que no finalzinho teve que ser substituído, que ele tava morto. Mas aí, como é que eu falo pra você? Como é que vem pra Campinas e ganha da Ponte? Acho que a Ponte perdeu para ela mesma, né? Não foi nem o Vitória que ganhou, né? Não, eu acho muito mais a experiência dos jogadores do Vitória. Se você for ver, cara... Muito mais experiência. E, assim, cara, eu achei que o Klena falhou na substituição do intervalo. Quando que não vem falhando o Klena? Fala para mim. Ao meu ver, montagem do time,
ou ele falha quando ele monta o time para entrar como titular, ou ele falha nas substituições. Segundo tempo ele colocou Difícil, o Cajá de volante, sem meia e 4 atacantes. É para pedir para perder o jogo. Colocou 2 atacantes centralizados e 2 na beirada. E os caras com um a menos. Então, se ele povoa o meio, ele ganha o meio e... Lógico. E o pênalti foi o quê? Uma bola trabalhada que veio do lado direito para o lado esquerdo, que o lateral entrou praticamente dentro da pequena área e cruzou. Ficou difícil para o zagueiro fazer o corte. Né? Então ele automaticamente, sem querer, colocou a mão, mas porque o lateral esquerdo estava muito dentro da área. Se não bate na mão dele, eu acho que pegaria o Roger ou o Vico, que estava entrando já para fazer o gol. Então o que acontece? Eu acho que o esquema que ele utilizou para o segundo tempo, o que acontece? Ele se limitou ao quê? Botou 2 centroavantes centralizados e 2 de beirada. Jogar bola na área. Bola na lateral, bola dentro da área. Não. Bola dentro da área. Bola dentro eu lembro do Palmeiras fazendo isso com o time que tem. E aí depois ele tentou Com consertar. Sim, fazia. Depois ele tentou só consertar. Bola que aí ele tirou o Marquinho, colocou o Maranhão, né, adiantou com o Cajá ali, adiantou o Cajá, ficou o Maranhão. Aí sim, ele jogou o Cajá como meia de verdade, aí sim. Aí começou a se trabalhar a bola, a Ponte até teve algumas outras oportunidades. Mas agora, daí já tinha. Aí parou o balão, né? Não, mas aí o gol, eu vou falar. O gol que toma é brincadeira, né? Cara, pelo amor de Deus, é de se revoltar. É. Deu vontade, entrar lá a camisa aí, vai. É. Pelo menos, eu vou falar, eu posso correr 15 minutos, mas corro mais do que os 500. Vai ser com intensidade. Não, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eu falei lá depois do jogo que se fosse na minha época, ia ter cobrança dentro do vestiário. Você ia meter o dedo na cara de piada. Ia ter cobrança dentro do vestiário. É o que está faltando, eu acho. Muitas vezes eu acho que está faltando isso daí. Do restante, eu acho que alguns confrontos são normais, não vai mudar em nada aqui. Mas esses confrontos lá em cima e os do final da tabela, nós teremos aí uma 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, muito complicado. Oeste e CRB não serve para nada aqui. Operário e Atlético Goianiense serve para o Atlético. Se o Atlético não vencer o Operário, ele está arriscado a cair para a 6ª colocação, sair definitivamente do G4. Né? Aí você tem um Cuiabá e Bragantino. O Bragantino, dependendo do que acontecer hoje, o Bragantino já estará sabendo amanhã desse jogo do Guarani contra o Sport, e aí vai ficar sabendo se parte para cima ou se cozinha o Galo. Para ele vai ser diferente. Vitória e Figueirense jogam lá embaixo, já falamos sobre esse jogo. Criciúma e São Bento também lá embaixo. Criciúma podendo definitivamente matar o São Bento e dar uma respirada um pouquinho para tentar sair. E América, Mineiro e Ponte, esse sim valendo muito mais para o América do que para a Ponte. Que acho que a Ponte não briga mais por título. Mas não briga por título, mas tem que fazer 5 pontos para não cair, né? Então. É 5 pontos e 7 jogos. Mas não é esse que vai salvar ela. É 5 contra o América. Aqui ela tem que ir com a intenção de pelo menos trazer um ponto de lá, com essa filosofia. É aí que a gente fala. A situação da Ponte pode chegar no derby. Eu sei. Né? Uma situação... Mas do Guarani também. Então, nos dois. Dos dois. Quem perder se afunda. Imagina. Nossa. Então, assim, e a Ponte vai uma baita pressão, né? Viaja com uma pressão danada. Não, já está sob pressão. Então, essa última derrota contra o Vitória em casa é uma pressão danada. Extremamente complicado. Pessoa 2 derrotas seguidas, uma em casa e uma fora. Teve a situação do quebra-quebra. Então, nós vamos falar bastante sobre isso, até porque o jogo da Ponte é só no sábado. Dá pra gente falar amanhã, sexta-feira, sobre essa situação. Vamos projetar, então, a classificação. Vamos ver a classificação na Série B. O Bragantino é líder ainda com 62. O Sport é vice-líder com 56, são 6 pontos. Aí terceiro, o Atlético Goianiense com 50, que esse 50 pode ser complicadíssimo para o Atlético, porque o América vencendo vai a 51, então o Atlético Goianiense tem que, por obrigação, vencer o Operário. Até porque o América Mineiro tem uma vitória a mais. Você ia perguntar o número de vitórias. Tem 13 contra 12 do Atlético Goianiense. Iria 14. Porque se o Atlético Goianiense empatar e fica no mesmo número de pontos, perde no confronto no número de vitórias, e aí sim ele perde a terceira colocação para o Coritiba. Já está com essa desvantagem. Isso. E se bobear... O Paraná já encosta. Não, minto. Um empate, mesmo assim, já dá a terceira colocação para o Coritiba, que tem 49 a 52. Não, agora ele pode perder com essa situação para o América. Para o América.
Para o América ele perde. Ele pode cair perder pra duas quinto, colocações. ele pode cair para quinto. Ele pode sair fora. O Curitiba passa. Isso. O Curitiba passa com um ponto a mais. É isso aí. E o América fica no mesmo ponto com a vitória a mais. É isso aí. Então olha a situação que vive. E o empate é um mau resultado para o Atlético Goianiense. Mas é lógico que é um mau resultado. Ele tem que ir para o que Paraná somente pensando nos 3 pontos. Senão ele sai fora do G4. Aí você tem outro que voltou a se recuperar na competição, vinha de 2 derrotas seguidas, o Paraná. Veio de 2 derrotas seguidas e agora conquistou uma vitória. Foi a 47, que também pode ameaçar o Atlético Goianiense na próxima rodada. Então, nessas últimas rodadas aqui para classificação, pode ser fundamental. O Paraná voltou na briga. E outra, né, Guina? Agora tem 2. Antigamente a gente dava uma vaga só. Né? A gente já tinha dado. Você vê como é que muda, né? Muda muito. O CRB vem de 2 vitórias seguidas. Nós praticamente tínhamos tirado o CRB da briga, mas eu acho que volta de novo. Com essas 2 vitórias, uma em casa e uma fora, volta na briga de novo. O Botafogo não tem. Para mim, 44 pontos aqui não tem mais chance. Vem de um empate, uma derrota. Botafogo aqui, ao meu ver... Só se tiver uma arrancada... mas é muito difícil. Assim, Oscila muito. Aí, para você ter uma ideia, o Operário é 9º com os mesmos 44. O Operário não vai querer perder em casa para o Atlético Goianiense jamais. Então, olha que situação complicada vive o Atlético Goianiense de pegar um Operário lá no Paraná. Jogando no Paraná é muito difícil você vencer o time do Operário. Olha, ele vem de 2 vitórias e 2 empates. Não perde em casa. Muito difícil perder. E a derrota que ele teve foi fora de casa. E do 9º pro quarto colocado, quantos pontos são aí, Guina? 6 pontos São 5. 5 pontos? 5 pontos. 5 pontos. Então, até o Operário aqui, ainda briga por alguma coisinha aqui, mas é muito difícil. A partir do 10º, que é o Brasil de Pelotas com 42, Ponte Preta e Cuiabá com 41, aqui eu acho que não pode esquecer mais para classificação entre os 4, para mim não dá mais. São muitos pontos de diferença. E ainda precisa fazer ponto para não cair. São 8 pontos de diferença do quarto, 8 pontos de diferença do quarto colocado. Praticamente 3 vitórias. Faltando 5 rodadas, difícil. É muito difícil, quase impossível. Se não somou até agora ponto. Também acho que não vai dar não. Aí você tem o Oeste com 38, Oeste, Guarani, Vitória, Londrina, Figueirense, Vila Nova, Criciúma e São Bento brigam por 4 vagas para o descenso. Então são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brigando por 4 vagas para o descenso. Isso aí vai ter até 5 rodadas assim. Vai até 5 rodadas assim. É muito complicado. Briga intercalando aí. Com certeza. Vamos a mais um rápido intervalo? Logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.